E a Bíblia, palavra de Deus, nós vamos falar a respeito do Yom Kippur, que está registrado em Levítico capítulo 16, onde Deus ordena, veja bem o que a Bíblia diz. O dia do Yom Kippur, dia da expiação, dia do perdão, que em Levítico, mas se cumpriu em Cristo, a qual também está escrito no livro de Hebreus capítulo 9. Veja bem: e falou o Senhor a Moisés, depois que morreu seus 2 filhos de Arão, por haverem se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morram, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho, como oferta pelo pecado, e com um carneiro como holocausto. Ora, ele vestirá a túnica sagrada de linho, com calções também de linho por baixo, porá o cinto de linho na cintura, e também o turbante de linho. Essas vestes são sagradas, por isso ele deverá se banhar com água antes de vesti-la. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Depois pegará 2 bodes e os apresentará ao Senhor a entrada e os apresentará ao Senhor a entrada da tenda do encontro, e lançará sortes contra os 2 bodes, um para o Senhor, outro para Azazel. E Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor, e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para a propiciação, e será enviado para Azazel ao deserto. Aqui fala a respeito do rito em que Deus instituiu o dia da expiação. Sumo sacerdote, unicamente sumo sacerdote, que podia entrar no Santo do Santo uma vez por ano, para fazer expiação pelo pecado do povo de Israel. Isso apontava para Cristo. Veja bem, a Bíblia diz como Jesus, como sumo sacerdote, entrou no Santo do Santo uma única vez, com uma única oferta, e derramou seu sangue, a qual foi removido. Veja bem, 2 bodes, um pelo sacrificar pela própria família, por ele, pela própria família. Depois iria também pegar um outro bode, se lançar sorte, e ia botar a mão na cabeça, e esse bode ele ia para o deserto. Veja bem, meu, como é que é as coisas de Deus. Levítico 16 aqui fala do sacrifício do bode e de um carneiro também como oferta. E Cristo, como oferta única e suficiente para remir não só a nação de Israel, mas toda a humanidade. A Bíblia diz que Jesus, ele entrou no Santo dos Santos uma única vez. Ele fez expiação, não só por Israel, mas por toda a humanidade. A Bíblia diz, aí 53, que ele carregou sobre si o nosso pecado, as nossas iniquidades, ele levou sobre si, e por suas pisaduras não fomos sarados. Os bodes, emissário, apontava para Cristo. O bode sacrifício também, que era degolado, derramar seu sangue, apontava para Cristo. Precisamos ler a palavra de Deus para entendermos, porque Jesus, como sacrifício perfeito, ele veio com uma única vez, se ofereceu no Santo do Santo,
Veja bem, meus amigos, como é que as coisas é. Somente o sumo sacerdote que podia entrar no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício pelo pecado do povo. E fala que o pecado era perdoado. Só que constantemente, diariamente, anualmente, tinha-se cumprir esse rito. E Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, Ele viu que povo, quanto mais um povo não se emendava. O povo só se lembrava de Deus, guardar os mandamentos, quando Deus puniu o povo. E a punição pelo povo era desobediência. Hoje não é diferente. A palavra de Deus, ela traz dois, aqui ó, Bíblia, traz dois caminhos. Dois caminhos. Um de bode simbolizando o diabo, Azazel, que ia para o deserto. E o outro simbolizava Cristo, que era sacrificado. Dois caminhos. Vida com Jesus, ou a morte eterna com o diabo. Porque o Yom Kippur simbolizava, ia para Cristo, ó. Yom Kippur, aqui no livro de Levítico, apontava para Cristo, apontava para Jesus. E devemos nós atentarmos para isso. A Bíblia diz, Evangelho de João, a Bíblia diz, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Cristo como cordeiro, como uma oferta aceitável diante de Deus. Aqui no Levítico, Deus também aceitava o sacrifício do bode, simbolizando o sacrifício de Cristo. E o povo de Israel hoje, até hoje, o povo de Israel, eles têm o Yom Kippur, dia do perdão. Mas o perdão eterno já foi dado na cruz. Não precisamos mais de bode nem de carneiro. Precisamos entregar o nosso coração, o meu, o seu. O meu eu já entreguei para Jesus. Esse coração aqui pertence a Deus. Esse coração não pertence mais ao orixá, preto velho, caboclo. Não pertence mais ao tranca-runcho, o caveiro, faz catatumba, força dourada. Pertence para Deus. Porque Ele, como oferta perfeita, então no Santo dos Santos, Ele nos perdoa a mim e perdoa você também. Ele perdoa o idólatra, o mentiroso, o ladrão, o traficante. Ele perdoa o homem que se faz de uma mulher. Ele perdoa a mulher que se faz de homem. Ele perdoa os casais homoafetivos. Ele perdoa. Detalhe, hein? O livro de Levítico, capítulo 18, nos dá aquilo que Deus pensa. O mesmo está em Levítico capítulo 18. Deus condena o pecado da união homoafetiva. Também o mesmo Deus usou Paulo. Veja bem como a Bíblia se completa. Isso aqui, ó, esse livro, ele se completa. Os mesmos pecados que o povo cometia lá atrás, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, o mesmo pecado Deus também condenava lá em Levítico, capítulo 8. O mesmo pecado que o humano se repete também. Paulo escreveu a respeito dessas união, porque deixando o homem e a mulher se inflamaram um com o outro em suas relações abomináveis. Da mesma forma a mulher também, sendo uso natural, a mesma coisa, a mulher no uso natural das coisas, contrário. Veja que Deus os abandonou as paixões de fome. Portanto, Yom Kippur, dia da expiação, Levítico, capítulo 16, se cumpriu no Calvário, no Gólgota. E a Bíblia diz que Ele derramou o sangue dele. Ele morreu por nós. Hoje, nós temos que reconhecer